um conceito que você precisa aprender, que talvez você ainda não saiba, talvez você saiba, talvez você não saiba, que é o infraestrutura como código, né? E eu preciso que você entenda o seguinte, né? Você talvez tá vindo de um mundo on-premises, né? Que você provavelmente um profissional experiente, né? Que trabalha hoje com tecnologia está vindo do mundo on-premises. Provavelmente você atua com as tecnologias que estão ali dentro do data center local, né? Que são elas. Se você é um analista de infraestrutura, provavelmente você atua com a parte de storage, de virtualização, de redes, né? Configuração de VLAN, regras de firewall, aquela coisa toda, né? Isso é basicamente a forma como a computação, né? Até hoje ela vem sido tratada, né? Quando a gente ainda não fala de computação na nuvem. E talvez se você é muito novo, né? Você não sabe nem o que é on-premises. On-premises é basicamente a computação tradicional, né? Onde as empresas têm os seus próprios data centers ou data centers colocados, né? Com algum hosting, algum tipo Equinix, Tivit, alguma coisa do tipo. E essas empresas colocam, né, os seus workloads, os seus servidores dentro desses data centers. Isso é um ambiente tradicional que a maioria das pessoas está acostumado, né? Agora, quando a gente fala de multi-cloud, quando a gente começa a falar de computação na nuvem, existem algumas disciplinas que começaram a surgir, né? Uma delas é uma metodologia, né, que ganhou muita força e grandes empresas hoje usam, que é a metodologia DevOps, né, que basicamente você tem a junção ali dos times de desenvolvimento e de operações, né, para que o quê? Para que você faça a entrega de aplicações de forma muito mais otimizada, né? De forma muito mais veloz, digamos assim, que você consiga otimizar todo o processo. Porque o que acontece hoje, né? Você que talvez trabalha em um ambiente on-premises, você sabe que para fazer o deploy de uma aplicação hoje, vamos supor, saiu uma nova aplicação, o desenvolvedor foi lá, gerou o código de uma nova aplicação, né? O que acontece nesse caso? Ele vai lá, gera o código, cria o build desse código, o arquivo de deploy desse código, passa esse arquivo de deploy para o cara de operações, talvez um cara de middleware, e esse cara de middleware vai lá, faz o deploy, né? Isso normalmente é o que acontece em ambientes on-premises onde você não tem uma cultura DevOps, né? Quando a gente tem uma cultura DevOps, todo o processo de teste de software e de entrega de software ou do deploy do software é feito de forma 100% automatizada, né? Então, você tem desde lá, do momento que o desenvolvedor faz o commit, né, gerar o build ali, gerar toda a parte de integração contínua, de fazer testes da aplicação para ver se está ok, né, até mesmo de entrega, né, ou de deploy no ambiente de produção é feito de forma automatizada, né. E isso, com essa questão do DevOps, né, de automatizar tudo, surgiu uma metodologia dentro desse ecossistema chamada infraestrutura como código, que é basicamente o quê? A forma que você consegue entregar infraestrutura, né, como se fosse um software, como se fosse um código, escrevendo isso de forma declarativa, né? Mas qual que é a diferença entre o que você tem hoje, né, no ambiente on-premises com o que você vai começar a ver agora, né, cada vez mais nas empresas que estiverem adotando uma postura de DevOps e de automação? É exatamente isso, né? Você entregar infraestrutura como código e entregar também o seu software, né? O software que você estiver desenvolvendo ou operando, também com um processo 100% automatizado, né? Então, a infraestrutura como código, ela vai entrar dentro desse processo para que você faça o provisionamento da infraestrutura na nuvem em ambiente multi-cloud de forma 100% automatizada, né? Então, deixa eu pegar um exemplo do ambiente on-premises aqui, só para você entender, né? Lá no ambiente on-premises, não importa se você é um desenvolvedor, se você é um analista de infraestrutura, DBA, né? Quando a gente precisa fazer o provisionamento de qualquer coisa, né, no nosso ambiente on-premises, seja uma VM, um banco de dados ou qualquer outra coisa, esse provisionamento ele é todo feito de forma manual, concorda? Você tem que ir lá, você está usando um VMware da vida talvez, você está usando um Oracle VM, não importa, você tem que ir lá, né? O administrador do sistema, o analista Linux, quem cuida da virtualização, vai ter que ir lá na console do VMware, por exemplo, clicar lá, quero criar nova VM, criar essa VM, esse processo vai ser todo feito de forma manual, né?
e aí o processo continua. Da mesma forma, banco de dados, né? Você tem que ir lá, depois que a VM está instalada, o DBA vai lá, instala o software, aplica o patch, aquela coisa toda, né? Então, tudo isso feito de forma manual, né? Aí depois o desenvolvedor vai lá, desenvolve a aplicação, né? Depois o deploy da aplicação também é feito de forma manual. Então, tudo isso, né, é a forma que isso vem sido feito até hoje no ambiente on-premises. Quando a gente fala de nuvem, né, isso muda. Por quê? Porque, basicamente, um dos conceitos e um dos motivos que as empresas elas querem usar a computação na nuvem é para ter agilidade. Corta para mim aqui, produção, por favor. É para ter agilidade, né? Então, presta atenção nisso, tá? Se as empresas elas querem agilidade e querem fazer deploys, né, com velocidade, por quê? Porque você tem que pensar lá na ponta. Por que as empresas querem agilidade, né? Aqui você já vai começar a ter o teu mindset executivo trabalhado também, né? Porque pensa comigo o seguinte, quando uma empresa entrega um software com mais velocidade, né, ela consegue entregar software, né, com melhorias, com novas funcionalidades mais rápido do que competidores, né? Ela consegue andar mais rápido dos seus competidores. Enquanto o competidor lá no on-premises, né, tá ainda pensando como que vai comprar hardware para fazer aquele projeto, aquela nova aplicação, o competidor que está rodando na nuvem já colocou essa feature em produção e já está pensando na próxima, ou seja, você ganha agilidade, né? Então a gente está indo lá na frente no negócio para você entender o porquê da infraestrutura como código. Eu preciso que você entenda isso, né? Porque não adianta você ir igual um cego fazer as coisas sem saber porquê, né? Então eu estou te dando esse contexto, né? Para você ter condição, até mesmo de uma entrevista, né? Se for fazer uma entrevista um dia e te perguntarem isso, você ter esse conhecimento, né? E a infraestrutura como código, ela vem o quê? Para trazer essa agilidade, né? E agilidade traz basicamente uma aceleração no time to market, né, das aplicações, ou seja, no tempo que essas aplicações elas conseguem ir para o mercado, né, para o uso dos seus clientes finais, dos seus usuários finais, né? Então, você precisa entender esses conceitos não somente pelo lado técnico, né? Porque a tecnologia em si, você vai ver que hoje você aprende tranquilamente, mas o porquê, isso é o que vai fazer diferença na sua carreira. Porque para pensar o seguinte, né? Se você é um cara que trabalha com infraestrutura, né, e você ainda não tem um mindset orientado para multi-cloud, para computação na nuvem, né, você precisa mudar isso urgentemente. Por quê? Porque as empresas, né, elas estão movendo os seus workloads da infraestrutura convencional para a computação na nuvem, né? E a posição de analista de infraestrutura on-premises, aquele cara que fica ali, né, administrando os serviços do data center local, ela tende a acabar, né? E se você não entende isso, você não se prepara, você vai acabar acabando junto com a sua função, né, quando ela finalmente acabar, né? E da mesma forma, se você trabalha com banco de dados, né? Até hoje você provavelmente trabalha com banco de dados, né? Foi lá, já fez os seus deploys, instalou seu Oracle Home, sei lá, instalou seu SQL Server, não importa, né? Você tem que entender que hoje a forma que você vai fazer o deploy dos seus bancos de dados mudou. Infraestrutura como código, né, vai ser usada também para fazer deploy dos seus bancos de dados, né? Então você precisa entender o porquê, né? Por que você está aqui nessa noite aprendendo isso, não simplesmente porque é uma tecnologia nova, mas porque você precisa disso a partir de agora para ser um player relevante naquilo que você faz, né? E eu poderia dar N exemplos aqui, analista de rede, né? Você que planejava redes outrora, que ia lá no data center, né? Você ia lá e instalava switches novos, roteadores novos, né? Ah, meu Deus do céu, aquele meu Cisco Asa lindão, que delícia de configurar essas regras de firewall aqui, aquela coisa maravilhosa, né? Você precisa entender que isso vai acabar, né? Ah, Jean, você está falando que agora, né, de uma hora para outra, todos os data centers do mundo vão ser desligados. Não estou falando isso. Mas eu estou te dando um insight de alguns anos à frente, né, para você ver que a tua função ela vai mudar, mas você já está meio como se fosse no futuro. Eu já estou antecipando o futuro para você entender, né, aonde que você vai precisar estar no futuro. E esse futuro, ele é próximo, ele não é muito distante, né? Então você, por exemplo, que trabalha com rede, você vai ver que hoje que a gente vai
provisionar uma infraestrutura de rede usando código em segundos, né? Não tem switchzinho, não tem roteadorzinho. Você vai ver que a gente vai configurar a regra de firewall usando código, né? Quando que você iria imaginar que você ia fazer isso na sua vida, né? Então, o mundo mudou, você precisa estar presente para isso e ter, né, esse conhecimento para que você não fique para trás.